o lance dos carrões lá, que é famoso, né? Aqueles carros antigos e tal. Andei num Dodge 8 cilindros, que, meu Deus do céu. Mas tem carro mais novo ou é só carro? Tem pra carro mais caramba novo. carro Nossa, novo. eu fiquei Vem da assustada, onde? porque eu pensei que não tinha tanto. Vem da China, vem de onde? Principalmente da China, os que eu vi. Principalmente, assim, eram China, modelos. bastante, até da Coreia tinha, Hyundai. Eu sempre falo o seguinte, a galera fica muito com raiva quando vê que em Cuba tem carro tão antigo, mas a galera deveria estar se perguntando por que os bens de consumo produzidos hoje são feitos com pouquíssimo tempo de duração. E aí eu não tô dizendo que não exista, que não seja difícil para as pessoas lá ficarem fazendo trabalhos mecânicos para colocar Eles reciclam peça. muito as coisas, assim, sabe? Tudo é reaproveitado lá. Tudo. E Imagina isso é muito legal. A qualidade do mecânico de lá que faz aquele Não. carro funcionar até hoje, né? Porque a lógica de produção lá é diferente, É. assim. Um modelo não é pensado para você... Obsolescência, né? Pra estragar em 3 anos ou ser substituído, porque Sim. o modelo novo é E bonito. eletrodoméstico, geladeira... Cara, Vocês tem, viram essas tem paradas normal. Mas são as veionas, tipo essa daqui, assim? Não, ou teve Sabe, a última casa que a gente ficou em não dá pra Havana, ver, né? tinha uma geladeirona, um fogão, tinha acabado de chegar uma caixa de uma TV zona do cara, então, tipo, eles têm. Só que assim, é aquilo lá, chega tudo muito mais caro lá, porque a empresa... Um navio, se ele atraca em Cuba, ele não pode atracar nos Estados Unidos por 6 meses. Caramba. E corre risco de ser suspenso. E corre risco de ser suspenso. Então, você tem um navio. O mercado de Cuba é pequeno. Cuba tem, acho que, 17 milhões de habitantes, por aí? Entre Dá uma 11 e olhada. 17, alguma Também coisa pouquinho. assim. Eu lembro que era bem parecido com a Grande São Paulo, assim, em termos gerais. Você vai fazer comércio com uma ilha pequenininha e perder O maior mercado. o maior mercado consumidor do mundo, talvez. Não, talvez seja a China pela população, mas em termos... Enfim, você vai perder o mercado dos Estados Unidos para fazer negócio com Cuba. Não, na balança acaba... Então, assim, o embargo, ele é um embargo... As pessoas falam de uma maneira do embargo lá, tipo... Gente, Como se fosse é um um detalhe. massacre com a gente, sabe? É Mas como aí se eu fosse faço um outra A detalhe. população pergunta. diz isso, sabe? Mas eu faço outra pergunta. Tem gente que culpa tudo o embargo e tem gente que fala que não tem nada a ver o embargo. E tem um meio termo, é o embargo, mas é mais o quê ou é só o embargo? Você entenderam? Existe uma frase que ficou muito conhecida, um documento, de um cara que o nome era Lester Mallory, que ele era um dos secretários gerais dos Estados Unidos. E ele escreveu, isso está documentado, o seguinte. Eu até anotei, porque eu não quero soltar fake news aqui. Reduzir recursos financeiros reais, produzir fome, desespero e a derrocada do governo. Existe um plano, um projeto colocado em prática que tem como função sufocar a economia do país. E isso se intensificou nos últimos anos. A gente tem uma intensificação no modelo do Bush, porque antes já tinha a política pés secos, pés molhados, que era justamente essa, de que se você é um desertor, né, de Cuba, você vai receber, você automaticamente já consegue Ganha cidadania estadunidense. É o único país do mundo que ganha cidadania estadunidense automaticamente, só por ser cubano. E aí as pessoas falam assim, mas os embargos acontecem para poder impedir que Cuba passe a perna. Isso não é real, não é por questão de dívida. E muito menos por preocupação com a democracia. Mas minha pergunta Se fosse preocupação com a democracia, eles não faziam tanto comércio com a Arábia, né? Não, minha pergunta nem foi essa. Minha pergunta é, o que tem de errado que atrapalha Cuba além do embargo, entendeu? O que vocês perceberam que poderia ser diferente e que os caras estão patinando? Poderia ser diferente, não, porque isso não cabe a eles, mas eu vi muita seca. Ah, isso não tem. Assim, eles estão passando agora por um período de muita seca, crise de desabastecimento, que teve um furacão que pegou tanto Miami, a Flórida ali, quanto Cuba e destruiu não sei quantas usinas deles de energia. Então eles estão passando por um desabastecimento. Cuba está passando... Eu senti que Cuba está passando por um processo de mudança. Algo está para mudar em Cuba, eu sinto, assim, sabe? Grande, Não sei, mas eu sinto que... Porque o atual presidente, como eu te disse no começo, é o único que a população não tem um carinho, um afeto por conta dele ser um revolucionário. Então, eles não têm a admiração pelo Dias-Canel que eles tinham pelo Fidel.
Então fica muito mais difícil dele sustentar tudo o que o Fidel conseguia sustentar, por exemplo. Eu tenho algumas críticas a Cuba, mas eu, sinceramente, eu não consigo fazê-las, porque, mais uma vez, eu enxergo Cuba como um país que, ao longo de toda a história da Revolução, foi governado num sistema que não é o seu governo ser feito de uma maneira... Nunca em situações normais. Cuba nunca sempre, vivenciou um período normal. E você pega, assim, né? pós-Trump, e aí, Piorou, depois né? pandemia, o Trump, ele colocou mais de 200 medidas. Porque é diferente, embargo, medidas e sanções. Mas o Obama fez alguma O Obama, ele começou a afrouxar. A ideia de abertar, de abrir, acabar com o embargo econômico, porque, como a gente falou, que o embargo econômico ele tem essa dimensão de atrapalhar outros países de comercializarem com Cuba, né? Ou suspenderem, ou dar punições ainda que leves para alguns países. Mas ele não conseguiu concretizar, ele não levou à frente, porque teve as crises, os problemas, né? Ali a subida do Trump. Tem uma pressão interna também. Uma pressão interna muito grande. Então, a gente tem no período Trump um período de extrema piora e novas medidas e novas sanções, principalmente sanções, foram colocadas muitas sanções, inclusive hoje, Cuba é colocado na lista de países terroristas pelos Estados Unidos. Todo ano é votado na ONU pelo fim dos embargos, então a galera fala assim, os embargos não existem. Sim, gente, todos os anos a maior parte dos países se reúnem para votar em torno de uma parada imaginária, sabe, que não existe. E tipo, quando saem essas votações, na ONU, né, coisa de 170 países votam a favor do fim do embargo e 3 votam a favor de manter. Brasil, Ucrânia e acho que Israel e o próprio Estados Unidos. O Brasil na época do Bolsonaro, né? Então, mantém. Acho que a Ucrânia foi, tipo, neutra. E 2 ou 3 a favor do embargo e 170 países contra. Como que não existe embargo? Então, esses países estão votando o quê quando eles falam disso, né? Então, em relação à crítica ao governo, eu penso o seguinte, que aí é um exemplo que um cubano me deu, e isso vai pro ar numa das entrevistas, que é, se você pega o melhor nadador do mundo, amarra o braço dele, amarra a perna e joga ele na água e fala assim, nada aí, parça. Ele não vai conseguir nadar e dar o seu melhor. Então, eu acho que é o seguinte, se a galera acredita tanto que o socialismo, se a galera acredita tanto que o socialismo ele tá fadado ao fracasso, que ele não dá certo, a melhor maneira de provar isso, mas é claro que a propaganda, a ideologia atrapalha isso das pessoas perceberem que deixa então, vamos ver como é que esse modelo se dá, porque mesmo com todos esses problemas, a gente tá falando de um país que tem uma educação ampla, universal, uma educação de jovens e adultos, porque diferente do Brasil, que a educação é feita para dar lucro, ou pensando em formar um mercado que é um mercado tanto consumidor como um mercado de trabalho mesmo, pessoas que são mais velhas, que tiveram direito à educação na infância negados, que hoje tem 60, ali, 70 anos, elas têm um direito de estudar, sabe? Você tem uma Existe uma ideia de universalização. O analfabetismo em 2, 3 anos de revolução. Existe uma ideia de universalização da saúde. Então, eu não estou questionando que existam problemas em Cuba. A questão é, por que se um sistema está fadado por que não tira o embargo e a gente vê? Vamos ver Essa é a minha opinião. No hospital deve faltar também umas paradas. Eu só faço muito. Na pandemia eles tinham desenvolvido 2 ou 3 vacinas, mas eles não tinham seringa. E aí depois que aconteceu... Parece que a galera leva seringa de casa para quando é para ser... porque as fábricas de seringa, as 5 principais fábricas, a sede são nos Estados Unidos. Então, quando começou a ganhar uma repercussão muito grande do tipo, nossa, aquela ilha caribenha ferrada durante a pandemia conseguiu produzir 3 vacinas e eles não estão conseguindo aplicar por falta de seringas, aí houve uma mobilização mundial que a galera vai falar, mas teve empresa... E aí vieram várias empresas que conseguiram, alegando ali que era uma questão de ajuda humanitária, entregarem as seringas. Mas, literalmente, os Estados Unidos bloqueou. Porque, assim, em tese, os bloqueios econômicos não valem para nada relacionado à saúde. Em tese. Não deveriam, né? Mas, na prática, é colocado uma série de empecilhos que criam uma burocratização nesse processo. Então, por exemplo, você pega os pedidos durante a pandemia de medicação em Cuba. Gente, mais uma vez, informação pública. Vocês podem, pesquisar isso no Google. Os pedidos foram, a maioria, postergados pra caramba. Os que não foram atrasados foram negados.
Foi muita pouca coisa que foi. Então, assim, em tese, não afeta, mas na prática, afeta. Se você faz um pedido urgente e o pedido demora 7, 8 meses, mesmo com caráter de urgência durante uma pandemia, isso impacta, assim, como que a saúde desse país vai ser construída, a questão de insumos do país. Então, assim, o maior erro que a galera tem é virar e falar assim, os bloqueios, para além dos bloqueios de Cuba, vamos pensar em Cuba. Não tem como pensar em Cuba hoje sem pensar nos embargos, nas sanções e nos bloqueios. Porque isso é uma parte fundamental para qualquer tipo de avanço, né? De avanço num país, sabe? Então, é muito louco isso. Um país que exporta médicos é colocado na lista de país terrorista. Um país como os Estados Unidos, que tem uma parada muito louca, quando é uma economia de guerra. Literalmente, os caras precisam de fabricar guerras no mundo, porque parte do lucro deles vem da indústria armamentista, e já que isso chegou no topo nos Estados Unidos, porque a população é muito armada. Então, você tem ali conflitos, como, por exemplo, a própria Al-Qaeda, a maneira que ela foi construída, sabe? Vários governos, esse período em que os Estados Unidos treinava, financiava e, às vezes, até produzia ali, colocava armas de um lado, oposto, um do outro, sabe, assim, é muito, muito bizarro. Então... Não, a gente se fala de humanidade, de coisa humanitária, já ouviu falar da prisão de Guantánamo? Sim, claro. Cara, a prisão de Guantánamo é um território dentro de Cuba que pertence aos Estados Unidos. Ué, isso... E os Estados Unidos, na legislação, né, teria que pagar um aluguel para Cuba, se eu não me engano, e o Fidel nunca aceitou, porque ele se nega a aceitar que os Estados Unidos têm uma prisão dentro do território cubano. E é uma prisão com relatos, inclusive provas e documentos, das maiores bizarrices e atrocidades que você pode fazer com o ser humano, inclusive inocentes. Torturaram inocentes para tentar pegar informação dentro de Guantánamo. O mundo inteiro sabe disso e tá lá. Mas Cuba é terrorista. Estados Unidos não. Os Estados Unidos é a liberdade, né? Os Estados Unidos que tem como parceiro comercial a Arábia Saudita, como você falou, que é considerado um dos modelos que mais fere os direitos humanos. Onde o presidente manda matar jornalista. Então não venham com esse papo de que isso acontece porque eles estão preocupados com a democracia. Não é sobre isso. A gente sabe que é uma estrutura política, tá documentado o motivo que isso é feito. Alto. E vamos lá, hoje em dia, se fosse na época da União Soviética, eu ainda até entendo, né? Você está em guerra com um país e um país aliado muito próximo a você, eu vou fazer embargo para esse país sofrer e não ter condições, talvez, de me atacar ou de ter uma base militar aqui e tal. Mas agora, com o fim da União Soviética, continuar esse embargo é assim... Esse argumento que eu te dei, eu não concordo, mas é um argumento. Hoje, para mim, não existem argumentos para continuar o embargo de Cuba. É desumano, sabe? É um medo da China, talvez? Eu vi até recentemente que estava rolando no Senado americano um debate para propor o fim do embargo, onde republicanos e democratas estavam se entendendo na questão de realmente está na hora de acabar. Mas eu acho que eles também estão numa situação política tão delicada dos Estados Unidos e estão sendo engolidos agora pela China, que eu acho que há um vespeiro que ninguém quer mexer, né? Então vai ficando. Vai empurrando.